Existe alguma diferença entre o Fortaleza da Sul-Americana e o Fortaleza do Brasileirão? E o começo muito ruim dos times cearenses nas séries C e D do Campeonato Brasileiro. Tem também o problema crônico do gramado do Castelão. Mais uma vez, a Conmebol está em cima da administração do estádio, querendo, inclusive, barrar a realização de partidas no estádio Plácido Aderaldo Castelo. E tem a questão da arbitragem brasileira, hein? Que início de campeonato com arbitragem da pior qualidade. Tem, inclusive, árbitro sendo ameaçado de ser banido do futebol. Estes são os destaques do programa de hoje, Plenário Esportivo, que está no ar aqui pela TV Assembleia. Estamos também na FM Assembleia, 96,7. Eu estou com o Paulo César Norões, com o Renato Abreu e com o Fernando Graziani. E eu começo o programa falando sobre os nossos times. Rapidamente, uma passagem pela Série C e D do Brasileiro, porque nenhum time cearense ganhou. A Série C já está na segunda rodada. Agora mesmo, enquanto nós estamos aqui no ar, o Ferroviário está jogando contra a Aparecidense. Pode ser que aí a gente escolha a primeira vitória na Série C. E na D também ninguém ganhou, só o Iguatu que conseguiu um bom resultado, empatar fora de casa com o Souza, que é o bicho papão. Campeão Paraná. Campeão, inclusive, é verdade, se lembra bem o PC. E aí, PC, Renato e Graziani, nossos times bem abaixo do que se esperava deles nas duas categorias inferiores, né, do Brasileirão. Olha, posso começar? Pode, começa você. Já tomou a frente. Eu acho que está cedo ainda, né? É claro que a gente prefere vê-los começar ganhando, mas eu acho que está cedo. O Campeonato Brasileiro, se bem que ele é bem diferenciado da D, da C, da B e da A, que são léguas tiranas, né? São 30 e tantos jogos, etc. Porque tem umas coisas interessantes do Brasileiro. Começa a rodada, é aí o líder, uma rodada, como é que você pode falar em líder? Agora o Botafogo é o líder, é um filme que eu já vi ano passado. Vamos deixar falar de líder lá como 10º lugar. Eu espero que melhore. Falar em desempenho, né? Começou bem, está jogando bem. 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, aí fulano é o líder. Né? O Bragantino era o líder quando vinha jogar com o Fortaleza, era o líder. Aí o Botafogo agora era o líder. Ano passado ele também foi. É assim mesmo, rapaz. Cada rodada é uma rodada. Mas isso está errado, não é líder. Como assim? Ele não é campeão, mas é líder, rapaz. Não mostra a classificação, mas diz, após uma rodada... Sim, mas está contextualizado. Após uma rodada ele é o líder. Mas é porque ficam dando manchete ao líder, como se fosse 4 assim. rodadas são 10% do campeonato. Você pegar do primeiro lugar, o Fortaleza tem quantos pontos no Campeonato Brasileiro? 5. Sim, mas tem um jogo a menos. Eu sei, ainda tem um jogo a menos. Ele pode ir para vice-liderança. Mas o Flamengo, que perdeu do Botafogo, tem 7. Está em 6º ou é 7º. Oitavo. Ou seja, é um negócio que não é verdade. Mas isso é igual pesquisa eleitoral, ela só é o momento. O momento é esse. Você não pode pensar que isso vai ser o fim do campeonato. Mas no meu comentário, eu quero falar isso, porque eu não aceito esse sinal de líder, eu acho que não é por aí. Eu quero saber de Série C e D. Série Depois C, vamos falar sobre Série C. É polêmico, né? Série C e D também está começando, né? Você disse bem, o Ferroviário está jogando agora contra a Aparecidense, o jogo é em casa, quem sabe aí uma grande vitória. Agora, destaca-se o empate lá com o Souza, foi o campeão de lá, foi fora de casa, não é? E vamos ver como é que o campeonato se desenvolve. Porque há uma expectativa criada. O Ferroviário subir finalmente para B. Vamos ver se o Ferroviário consegue. O Ferroviário contratou, o Ferroviário se organizou. Né? Vamos ver. Porque também o campeonato é difícil. Os outros times também, na Série C, tem times aí que também entraram fortes na Série C. E a disputa não é fácil, não. É um campeonato bem difícil. A Série D é mais complicada ainda, porque a estrutura é menor, o apoio, a ajuda, os campos são ruins, a gente sabe toda essa sistemática do futebol brasileiro, um país continental desse. Ora, se a Série A tem problema de gramado, como a gente vai falar. Vamos falar no outro bloco. Pois é, imagina a Série C e Série D. Mas eu vou esperar, eu torço muito para o Ferroviário ir para a Série B, porque eu queria ver o Ferrão na Série B do Brasileiro. E não voltar para D, né, Ferroviário? Subir, ok, pelo menos tentar subir, mas não regredir de novo, como ele já fez. Por isso que ele é 2 vezes campeão brasileiro da Série D. Não é possível que o Ferroviário queria ser tricampeão da Série D. PC, o resultado mais animador seria no caso do Iguatu, porque jogou fora de casa, contra o campeão paraibano, time que fez bonito aí na Copa do Brasil. Seria ótimo se ele não tivesse perdido ponto na estreia em casa, né? Aí você compensaria com uma vitória
E um empate fora de casa seria um grande Aquela negócio. filosofia do Luxemburgo. Faz o dever de casa e vai buscar um pontinho lá fora. Exatamente. E o que acontece é que realmente é complicado. Na verdade, a gente diz assim, a gente tem uma expectativa, o Renato falou, já tem uma expectativa no Ferroviário, é uma expectativa muito mais de torcida do que propriamente de racionalidade. Por quê? Porque você não tem a menor noção de como estão os adversários. É verdade, ninguém conhece. O referencial do Ferroviário esse ano é só o que ele fez aqui no Campeonato Cearense, que não é parâmetro. Eu falei que eu estou torcendo. Não estou contestando o seu pensamento, não. Estou dizendo, só contextualizando que é muito mais complicado você saber o que vai acontecer dentro de uma Série C, de uma Série D, principalmente, porque a gente não tem a noção exata do que estão fazendo os clubes. Os clubes, a gente mal dá atenção aos clubes da Série A e B que estão disputando aí. Quando eles estão disputando os seus campeonatos estaduais e outras competições, imagine da C e da D. A gente tem uma noção do Ferroviário que a gente viu aqui. O Atlético caiu, né, de divisão, o Iguatu chegou ali a classificar, mas é muito pouco para você dizer assim que são times que são candidatos a ganhar alguma coisa. Às vezes, a coisa da Liga, e a gente já viu o Ferroviário, como o Renato lembrou, 2 vezes campeão da Série D, o Guarani de Sobral foi campeão da Série D também, o Floresta conseguiu acesso para a Série C e está lá se mantendo a duras penas já há 3 anos. Então a gente tem que esperar, porque é temporada por temporada. Você não pode dizer, jamais não tem um time que a gente possa... Esse é um time que vai brigar para subir. Não dá para dizer isso. E aí, Graziano, sua opinião? O Ferroviário acaba enfrentando a Aparecidense agora, né? Está acontecendo o jogo. E Essa Aparecidense é bom. ganhou, né, o primeiro jogo do Sampaio Corrêa. Essa Série C ela está muito diferente da do ano passado, porque muitos gols estão acontecendo nos jogos. Tanto que a Aparecidense é o único time, até agora no campeonato, que não tomou gol. Jogou uma vez, ganhou 2-0. Os outros todos que jogaram 2 jogos, ou os que jogaram um jogo, porque está tendo outro agora também do Confiança, até a bola rolar, só a Aparecidense não tinha tomado gol. Então, os ataques estão produzindo muito, o que é uma surpresa, porque, por exemplo, ano passado, a Série C teve uma média muito baixa de gols, de 2,1 gol por partida. Muito pouco, né? 2,1 gols por partida é muito pouco. E esse ano está perto de 3 já. Vamos ver se vai ser mantido. Mas o Ferroviário tem um bom time. Agora, lembrando que a Série C são 2 campeonatos dentro de um só, né? Porque depois que você se classifica entre os 8, É terrível. aí são 2 quadrangulares. Na época, o Fortaleza sonhava com um regulamento desse tipo. Porque era péssimo aquele regulamento, né? Eu falei, penou, né? Penou demais. Penou demais. Mas, porque o primeiro mata-mata já era o eliminatório, Isso. né? Já era o eliminatório, era bem cruel. Era Mas trágico. agora, o Floresta perdeu os 2 jogos, é uma situação bem delicada da equipe, né? Perdeu ruim, em casa, perdeu fora já. E na Série D, teve o América de Natal acabou empatando com o Maracanã, né? O Maracanã empatou com o América de Natal. Foi no Maracanã. Foi Maracanã. Maracanã. Aí teve o Iguatu e Souza e o Atlético Cearense, que vai muito mal, acabou perdendo do Potiguar de Mossoró por 2-1. Então, claro que a gente sempre torce para que esses times tenham condição. Os campeonatos são muito complicados. No grupo do Atlético, por exemplo, Tem 3 cearenses, e do Iguatu, Tem 3 não, cearenses. mas no grupo deles 2, o 13 é o líder com 3 pontos, o Potiguar tem 3 pontos, o América, o Maracanã tem 1, o Iguatu tem 1 e o Atlético é o lanterninha com 0. Só foi a primeira rodada, né? É, verdade. Porque o nível financeiro dos times é muito parecido. Pois é, isso, Graziano, me permite. Os jogos são quase iguais. Se você analisa um jogo e outro, é quase a mesma coisa. Isso, que eu acompanho muito lá, o teu trabalho lá muito bom lá no Povo, com o Minhoca lá, gosto muito do Minhoca. E o que eu fiquei interessante, cara, a gente vê, que o Brasil é um país desigual, né? E ele é desigual, essa desigualdade reflete também no futebol, né? Você tem a Série A, é o paraíso, a Série B é o purgatório, a Série C é o inferno e a Série D é a desgraça total, né? Não sei nem o que é a Série D, né? Porque é um negócio muito sério. E eu fico imaginando como é que esses clubes se mantêm, né? Potiguar, Aparecidense. Porque a gente vê como é a estrutura de manter um time de futebol. Tem que ter um time, tem que ter banco, comissão técnica, preparador físico, não sei o quê, concentração, alojamento, matéria. E, no entanto, eles continuam existindo e resistindo. Isso Como os daqui, né? Ferroviário, Atlético. Mas não é interessante E isso? ainda bem, ô Graziano, tomar a sua palavra, não vou lhe devolver, ainda bem que a CBF, ela praticamente regionalizou
Melhor, né? Diminuir os custos, porque, ó, olha nesse grupo Mas aqui. a B, né? Porque essa Não, a a C... C, olha. Não, o grupo C da Série D. Isso. 13, Potiguar, América de Natal, Maracanã, Iguatu, Souza, Santa Cruz e Atlético. Tudo Não, isso na é tudo região. regionalizado. A primeira fase da Série D ela é toda regionalizada. É. A Série C é que não é mais. A Série C, todos os clubes jogam contra todos. Exatamente. E aí você tem um time lá do Acre jogando com um time lá do... O Ferroviário não foi do Rio jogar com o Grande do Sul. Figueirense? Pois é. Estreou lá. Eu, honestamente, assim, eu ainda acho que a CBF poderia, e acho sim, que o Campeonato Brasileiro deveria, da Série C, ser disputado assim como é a Série A e Série B. Agora, a CBF deveria dar as condições financeiras. Não, mas não tem A condição. bagunça é enorme. Até pouco tempo atrás, até hoje você não sabe qual é a emissora que vai transmitir a Série D. A Série A Série B foi no a Série B final. faltava 3 dias para começar. A torcida do Ceará não sabia onde é que ia ver o jogo. Ainda bem que a Globo pegou, né? Porque aí... Ainda bem, Ainda né? bem. Ainda bem. Pois De vez em- vamos De vez em quando dá virar- vontade de falar, pô, era melhor voltar ao monopólio, passar tudo na Globo, porque pelo menos você sabe onde é que vai estar passando, né? Porque é uma confusão tremenda. Tem gente que não consegue nem assistir o jogo do time, porque não Eu sabe tenho, onde é que eu está tenho passando. 4 aplicativos diferentes para ver os jogos Eu que eu também. quero ver. É. É um negócio de doido. E eu vou começar agora com você, Graziano. Vamos lá. Qual a diferença do Fortaleza, que entrou para a história com um jogo épico contra o Boca Juniors, para o Fortaleza, que já jogou 4 pontos, digamos assim, fora, nos 2 empates de 1-1 contra Cruzeiro e Bragantino no Castelão pela Série A. Por falar em Bragantino, só para o telespectador ter uma ideia do que é o Bragantino, ele inaugurou agora um centro de treinamento com 8 campos de futebol, 86 quartos devidamente É o melhor do Brasil, da equipados, América Latina. 3 refeitórios, um mini estádio e a Red Bull pretende investir muito mais. Todas as categorias de base vão ser formadas. É lá em Atibaia, esse centro de treinamento, que fica a 20 quilômetros de Bragança, bem pertinho dos aeroportos da região. E, sem dúvida nenhuma, um projeto assustadoramente bem feito. Eu digo isso porque eu até já comentei isso aqui em outros momentos. Falta um título para o Bragantino ser olhado. Porque, por exemplo, eu vi muita gente, inclusive torcedor do Fortaleza, e quando o Ceará jogava também, e os times, os torcedores ainda não sabem o que é o Bragantino, porque ficam com aquela pecha anterior. Que é um time pequeno. Lembra quando o Bragantino jogava a Série B contra o Ceará, contra o Fortaleza, e às vezes, eventualmente ia para a Série C, não sei Quantos o quê. anos ele está na A? Não sei dizer, mas já está Ele subiu no ano seguinte do Desde que ele foi Fortaleza. comprado. Subiu em 20. Desde que ele foi comprado. Com o Zago, inclusive. Foi comprado. Há quem conteste, inclusive, a compra, porque o time que a Red Bull comprou não conseguia subir. E aí foram lá e já compraram um que Comprou o que estava na B. já estava na B para subir. Né? Então, Verdade. mas, de qualquer maneira, foi um jogo que a escalação do Fortaleza era totalmente diferente. Né? Então, eu acho que isso tem tudo a ver e tem que ser diferente mesmo. Não tem como, são 11 jogos em 30 dias, 32 dias, não dá. Não tem condição. E sem falar da intensidade que foi quinta-feira. Ainda né? assim, Uhum. ainda assim, eu vi o Fortaleza com chance de ganhar do Bragantino. Foi realmente uma questão de não aproveitar Porque criou mais. as melhores chances. Nos últimos 15, 20 minutos de jogo, o Fortaleza ficou assim, martelando para Pedro Augusto ia fazer um golaço. e o Exatamente. Ia Cleiton- coroar a atuação dele, belíssima. O Pedro Augusto, inclusive, que jogou muito bem como terceiro zagueiro, especialmente no segundo tempo contra o Boca, e parece que aos poucos está se recuperando, dentro daquela gestão bem humana, o Fortaleza nunca largou a mão dele. E é curioso porque, assim, eu achava que o natural, e não ia ter nenhum problema nisso, era dispensá-lo, tentar arranjar um outro emprego para ele, para, inclusive, preservá-lo, mas não foi nada disso que aconteceu. O Fortaleza continua abraçando os seus jogadores, porque o Pedro Augusto é extremamente querido pelo elenco, pela diretoria. Não fosse isso, não teria o apoio pelo Vojvoda. E ele bateu o recorde de desarme Foi. na Série A. Foram efetivos Ontem. 12 em um contra o jogo. Bragantino. Numa edição do Brasileiro, desde que existe em base dados compilados, né, desde 2016, ele atingiu um percentual de 88% nas tentativas de É desarme. uma loucura. Mas o Fortaleza jogou razoavelmente bem, eu acho. O Bragantino é um ótimo adversário. Claro que é ruim perder ponto em casa. Eu vi muitos torcedores do Fortaleza falando, olha, foi um péssimo resultado, mas eu acho que a gente tem que ter alguma parcimônia na área de... O campeonato é super difícil, o Fortaleza estava com o time
que não era o titular, que os melhores jogadores jogaram contra o Boca, né? É ruim empatar em casa? É. Soma-se ao desperdício de pontos contra o Cruzeiro. Não é legal. 5 pontos em 3 jogos? Olha, não é uma maravilha, mas também está longe de ser ruim. Se Não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Se a cada bloco de 3 jogos você fizer 5 pontos, está excelente. Na minha visão, uma campanha geral. Que é só você multiplicar, você vai ter aí, vai fazer 55 Tá aí a pontos. classificação da Série A, só para a gente ver aí. É o líder. O líder é o Botafogo. É o teu Botafogo. Mas É o eu quero filme que a gente já mostrar- viu, né? O que eu quero mostrar aqui, ó. O Fortaleza tem 3 jogos. Tem um jogo a menos. Olha aí, tem gente com 4 jogos. Vasco, 3 pontos, Vitória, 1 ponto, Atlético Goianiense, 1 Sim, ponto, sim. Cuiabá, 0 ponto. Claro. Quer dizer, é como você disse, né, Renato? Vale para você e para você também. Não é a 8ª maravilha, mas também não é desprezível. Não. Não. Agora, esse negócio de ter um jogo a menos, é como diz o Graziani, é perigoso esse negócio de jogo a menos. Vai ter porque 2. O cara vai ficar com 2 jogamentos, daqui a pouco, porque ele tem 2 jogamentos, sim, mas quem garante que ele vai ganhar os 2 jogos? Exatamente. Não é assim, tem 2 jogamentos, é como se ele já tivesse 6 pontos garantidos, negativo. Negativo. Não, mas ninguém está falando Eu isso. sei, entenda. Isso é ruim pro Fortaleza, esse negócio de ficar com o Eu jogamento. também acho. Porque o tempo vai passando e os Isso outros... aí é o preço da competência. É ruim. Os Agora, times eu- que são competentes no Brasil, que são os times que disputam várias sei, competições Paulo. e avançam nelas, eles são penalizados Eu porque sei. o calendário já é Eu sufocante. sei. Agora, deixa eu dizer aqui uma Você- coisa. Eu achei o resultado ruim pro Fortaleza. Não foi um resultado bom. Primeiro porque o Bragantino, concordo com tudo que eles estão preparando um super time para um dia ganhar um título. E vão ganhar, com certeza. Talvez ele se equipare chegar a ser um atleta do Paraná, que já tem títulos importantes. Inclusive etc. decidiu com o Atlético. Decidiu com o a Flamengo uma Sul-Americana. Libertadores. Decidiu com o Flamengo uma Libertadores e perdeu. Não, eu digo o Bragantino. Foi. Ele Sim. decidiu uma Sul-Americana com o Atlético Sim, Paranaense. e perdeu, pois é. Mas não tem ainda o título. Como o Fortaleza É isso. Então, chegou, mas também não ganhou o título. É um trabalho. Agora, o resultado foi ruim pelo conjunto da obra. Não foi um bom jogo, não. Foi um jogo truncado, um jogo feio. Não é? O Fortaleza fez um gol muito bonito e tomou um gol. Eu achei um gol. Eu achei um vacilo da Vacilo da defesa do defesa, Fortaleza. né? A defesa do Fortaleza vacila demais. E perder pontos em casa não é legal, não, porque se a gente olhar o campeonato, lá na frente pode fazer falta. Quer dizer, o ideal é ganhar. Agora, eu queria aqui abordar um Eu fato. só vou discordar de uma coisa. O Fortaleza, em 4 jogos, fez Não. 12 gols e sofreu Mas, 3. Carlos Silva, tem uma estatística do Fortaleza. Tem uma estatística do Fortaleza, eu até ouvi, até foi você que falou lá na rádio, que o Fortaleza já tem 10 empates esse ano. 10 empates. Esse ano, em 20 e poucos jogos, o Fortaleza empatou metade dos jogos. Empatar não é negócio no Campeonato Brasileiro. Só gosta de você ficar empatando. Não, mas não perdeu. Vá ficar empatando para ver onde é que você vai parar. Esse campeonato de 3 pontos é melhor ganhar e perder. É melhor ganhar e perder. É melhor ganhar em casa, arrisca fora e perder. Porque ficar empatando em casa é 1 ponto. O outro ganha, perde, mas ganha, faz 3. Então, não é legal esse negócio de ficar empatando, não. Esse negócio de ficar batendo pau para empate não é legal. O Campeonato Brasileiro, se você projetar médio e longo prazo, não é legal. Agora, eu li um artigo muito interessante na Folha sobre essa questão da fisiologia no futebol, que é legal, importante. Os caras hoje... Mas... Como tudo no Brasil se deturpa, está virando uma ditadura dos fisiologistas nos times de futebol. Hoje, o jogador de futebol não pode mais jogar 2 partidas numa semana. Eu não sei de onde é que se escreveu isso. Aí, a regra agora é poupar. Poupa, poupa, poupa. E continue poupando. Né? Tá lá o Flamengo, poupou, se deu mal. O Fortaleza poupou, se deu mal. Aí eu vou dizer, aí alguém diz assim, não, mas o jogo contra o Boca foi um jogaço, teve intensidade, teve entrega, e tem que ter mesmo. Mas será que, por exemplo, o Pikachu, que jogou bem, fez 2 gols, saiu super motivado, será que ele não podia jogar 40 minutos nesse jogo de ontem para tentar fazer uma diferença? Você vai entrar, eu vou lhe poupar, você vai jogar os 90 não, concordo. Mas você não pode entrar não, assim, porque você pega, eu acho que esse negócio dessa troca, que é explicável pela maratona, tudo isso eu concordo. Porém, você vai quebrando a harmonia do time. O time conquista uma vitória extraordinária, manchete do mundo todo. 4-2, o Boca, o grande Boca, o gigante da América Latina, etc, etc.
toda aquela energia, aí você troca o time todinho para jogar com o Bragantino, num jogo importante, que era casa que podia valer 3 gols. Não concordo muito com isso, não. Não concordo, não, porque na minha cabeça, a não ser que o fisiologista me prove que o Pikachu, por exemplo, que saiu muito bem no jogo, não tivesse condição de jogar 40 minutos no primeiro tempo, botar ele de saída para ver. Aliás... Essas coisas, sabe, Carlos, que eu acho que é preciso... Então, esse artigo, Ditadura da Fisiologista do time brasileiro, eu acho uma coisa que merece uma reflexão. Não é só aqui no Fortaleza, não. É no Flamengo do Tite, em outros times aí. Porque eu acho que um time como Fortaleza precisa pesar bem as prioridades do time principal que ele tem. Porque essa hora de dizer que não tem titular no Fortaleza, você conversa bola. O Fortaleza tem um time titular, que é aquele que jogou com o Boca. Esse time de ontem não é o time titular. E você trocou tudo para preservar, mas terminou desperdiçando ponto. Eu pergunto, será que se o Pikachu tivesse jogado um pouquinho do tempo, o Lucero tivesse jogado um pouquinho, eles não podiam jogar, não? Eles iam se quebrar, está comprovado isso. E aí o Fortaleza tem que perder a força desses jogadores e desperdiçar pontos preciosos. Não concordo muito com isso, não. PC, Por respeito das inclusive, a quem conteste, PC e Graziani, a demora do Vojvoda em modificar o time. Ele demora muito, ele não modifica antes de 20 minutos do segundo tempo. Só lembro de um jogo que ele mudou logo 3 no intervalo, que estava horroroso, o time não estava jogando nada e estava perdendo o jogo, ele mudou 3 no intervalo e melhorou a situação do time. Mas, enquanto ele não leva gol, ele não muda o time, ele segura ali até os 20, 25 do segundo tempo. Ontem ele ia botar o Lucero, faltando 5 minutos, não botou porque o Sacha se machucou, aí ele teve que trocar a substituição. Você concorda que ele demora a mudar? Depende, eu acho que depende da circunstância. Você mesmo disse que quando precisou ele fez 3 mudanças no intervalo. Ele tem em regra, é a maneira dele trabalhar, porque ele acredita muito no poder de recuperação do jogador dentro da própria partida. Às vezes a gente já viu o time ir para o intervalo vaiado e voltar outro time totalmente, dentro daquilo que se conversa lá dentro do vestiário, as mudanças táticas dentro do que está já apresentado no campo. Às vezes você pode mudar o time sem trocar o jogador. Você muda a função dele, trabalha uma alternativa. E isso, às vezes, muitas vezes, aliás, dá resultado. Eu acho que essa questão das mudanças, tudo, um treinador ele vai para um jogo desse com tudo estudado, ele estuda tudo. Hoje não tem mais treinador que vai por achismo. Tudo é estudado do seu próprio time e do adversário. Então, agora, evidentemente, que o fato de você estudar totalmente o seu adversário, de você traçar uma estratégia, vai dar o resultado que você está esperando. Por quê? Porque do outro lado tem um outro time que também ele estudou e também tem uma estratégia para desfazer tudo que você está pensando em fazer com ele. O jogo é isso. Está entendendo? Então não é questão de o cara não trabalhou, o cara mexe errado. Não, você mexe dentro das convicções que você tem e às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Aí, com relação a essa questão que o Renato falou, que é interessante também, é uma boa discussão, diga-se de passagem, mas ela tem que ser entendida no contexto. Por exemplo, você perguntou, será que o Pikachu não jogaria 40 minutos? Eu acho que ele jogaria até os 90. Mas o problema, ele não está pensando só nesse jogo, é que quarta-feira já tem Vasco. E aí, na verdade, isso tudo é uma gestão do elenco pensando no todo e não naquele momento. É claro que se fosse uma decisão ontem, ele ia botar o que tinha de melhor. Se fosse uma decisão, um jogo decisivo e tal. Só que... perdeu 2 pontos. Só porque perdeu, mas você pode perder... Perdeu 3. Você vê que ele botou, também está errado. Você vê que ele botou os titulares no segundo tempo e os titulares também perderam os gols feitos. Então, inclusive o Pikachu. Moisés. Moisés entraram e perderam o gol também. O Pikachu tirou um gol do Kaiser. Essa discussão está sendo feita em nível nacional. Eu não estou invalidando a discussão, não. Eu estou colocando alguns pontos como também pontos consideráveis para ser discutido. Porque a gestão que se faz é do todo. Por quê? Veja bem... Quer dizer que o jogador não pode jogar mais 2 partidas na semana? É uma questão. Pode jogar, mas porque você está tratando só como se fosse só aqueles 2 jogos. Ele já está incluindo nessa análise o jogo de quarta contra o Vasco. E depois uma viagem. Ele não está olhando só para aqueles 2 jogos. Ele está fazendo uma gestão geral. E você veja que com todo esse cuidado, com todas as informações que tem, você ainda tem no departamento médico lá Caleb, você tem no departamento médico Kusevich, você tem no departamento o Dudu, todos com problema muscular. Com todos esses cuidados. O Arrascaeta do Flamengo ontem saiu com problema.
Entendeu? É complicado. O Caleb tem um problema crônico. Tem, mas ô, Graziani. e com todo cuidado, imagina se não tivesse. Graziani, falta só o Martinez estrear, mas dos Mas estreantes... estreou contra o Boca, ele entrou no segundo Aí tempo. foi do segundo tempo contra o Boca. O que você achou do Felipe Jonatas e do Breno Lopes? O Felipe Jonathan tem um apoio bem melhor que o Bruno Ele Pacheco. deu uma né? metida de bola no primeiro tempo. Ele tem um apoio melhor. Agora, eu acho que vai ser de acordo com as circunstâncias, mas entendo que foi uma contratação muito boa do Fortaleza. O Vojvoda vai poder ter uma mexida boa, inclusive analisar característica do lateral esquerdo que ele vai colocar de acordo com o adversário e de acordo com o momento. Isso para mim é fundamental. Em relação ao Breno Lopes, por ser primeiro jogo, acho interessante, ele já deu assistência para o Kevin fazer o gol. Foi. Ele teve um lance também do lado esquerdo que ele... Não sei se ele ficou... Finalizou com a esquerda. Ele foi finalizar, né? Finalizou cruzado, passou exatamente. rente à trave. É um jogador que dá muita movimentação. Não sei se vai ser titular absoluto, mas também é uma contratação interessante, porque o time vai precisar de volume, né? Vai precisar de volume de jogos e de jogadores sempre na melhor questão física possível. Eu entendo que o Renato fala, a torcida, no caso do Flamengo especificamente, é porque ninguém entendeu porque que ele poupou 2 jogos seguidos. A bizarrice foi isso. Não, vou poupar do brasileiro. É a fisiologia que manda. Vou poupar do brasileiro, ele poupou. Aí depois poupou na Libertadores depois. Aí tinha que ganhar do Botafogo, não ganhou. Achou que era lá em cima. Manda ele poupar o time todo enquanto o Amazonas. Ele leva uma paulada do Um Amazonas. detalhe que eu lembrei do jogo Contra o de Botafogo ontem. foi os titulares e perdeu. Um detalhe que eu lembrei do jogo de Um ontem. horário horrível daquele. Parece-me que o último lance, ou foi o penúltimo lance do jogo, que não sei se foi o lateral que entrou, e o Kaiser sozinho, na frente da trave, aí no cruzamento o Pikachu, daquele tamanho, tentou subir com os dois zagueiros. Tirou o gol do Tirou a Kaiser. bola da cabeça do Kaiser. O Kaiser ia só escorar pro gol. Então, eu fiquei na dúvida se o Kaiser gritou alguma coisa ou o Kaiser não se comunicou. Não dá para saber na hora. Porque o Pikachu... Eu só sei que ele botou as mãos na cabeça, a chance que eu tinha de matar o jogo. Eu estava do lado de uma pessoa lá no jogo de quinta-feira, contra o Boca Júnior, e no primeiro tempo, final ali, mais ou menos perto do final do primeiro tempo, o cara esculhambando o Pikachu. Tem que tirar esse cara é fominha. Porque ele perdeu 2 gols, né? Aí eu digo, cara, esse cara tem estrela. Ele perde realmente muitos gols, mas ele tem uma capacidade de estar no setor de finalização dentro de uma partida de futebol, que ele finaliza muito. E termina fazendo muito gol. Ele aparece, e ele tenta muito. Só que às vezes é irritante, porque às vezes ele é fominha mesmo. Às vezes tem bola, é um contra-ataque, tem gente para dar o passe e ele quer chutar o tempo todo. Ele arma o chute. Tudo bem, ele tem crédito porque tem 52 gols já marcados com a camisa do Fortaleza. Fora as assistências. Fora as assistências. É um jogador extremamente produtivo e pode ser. Ele é o artilheiro do time na temporada, sem ser uma grande temporada dele. Ele não é o titular absoluto. Não, e sem ser uma grande temporada. Ele não faz jogos tão bons como ele já fez em outras temporadas, mas tem feito mais gols do que quando fazia antes. No caso específico do Pikachu, assim, eu ficava assustado quando eu via muitos torcedores do Fortaleza achando que o Fortaleza não tinha que comprá-lo, recomprar, né, da volta. Um jogador que custou $1 milhão, que tem a produtividade que ele tem, você não vai encontrar em lugar nenhum. Ele custou mais barato que o Luquinha, pô. Pois não é. Mas, o primeiro bloco está encerrando, a gente volta já, daí nós vamos falar sobre 2 problemas crônicos. O gramado do Castelão e a arbitragem no Brasil. Já. De volta com o plenário esportivo aqui na TV Assembleia e pela FM Assembleia 96,7. E o Ceará está jogando agora, enquanto a gente está aqui comentando. O Ceará está jogando lá no interior de São Paulo contra o time do Mirassol. Bota aí a classificação da Série B, só para a gente dar uma olhada. Sem o jogo do Ceará, né? Não, sem o jogo de hoje. Olha a importância desse jogo para o Ceará. Tanto que o Ceará está com um asterisco ali. É o jogo que está rolando agora. O Mirassol tem 0 pontos. Perdeu E o Ceará tem 1. E o Ceará tem 1. Perdeu do Brusque o Mirassol. Perdeu o Brusque. Se o Ceará ganhar, ele dá um salto aí na tabela. Vai a 4 pontos. Esse jogo, Mirassol e Brusque, o jogo estava 1-1, teve um pênalti para o Mirassol. O cara do Mirassol bateu, que tinha feito o primeiro gol. Perdeu o pênalti e em seguida eles levaram 2 gols. Você quer matar o Renato Abreu, você botar a classificação com 2 jogos. Não, mas eu quero Ele estava reclamando de 3. Eu não estou falando de classificação, eu estou falando da importância do jogo. Não, aí a classificação que vale destacar é o 100%
de Do Santos, e Sport. do Sport, E Chapecoense e e Operário. E Operário. Desses 4 que ganharam os 2 jogos. Isso aí é um destaque. Mas uma vitória hoje à noite é fundamental para o Ceará, que ele iria para 4 Para não pontos. desgarrar, né? Vai lá para cima, colado aí no E não Goiás, desgarra, né? tudo. E não desgarra. Se ele perde um empate, Sim. Não, porque se ele empata, A ele turma já começa a é botar. ultrapassado pelo próprio Mirassol. Porque o Santos que entrou no campeonato como grande favorito, está mostrando 2 jogos, 2 vitórias. Tá fazendo Embora o papel dele. primeiro jogo foi muito fraco, Sim, o segundo mas- jogo foi. Foi, mas está fazendo papel e foi dele. fora de Claro. casa. O segundo jogo O ele Sport ganhou bem. muito bem dentro de casa. É claro que o Santos vai perder, mas do jeito... A surpresa Chapecoense, projeção- que disseram aqui que ia ter trabalho. A projeção Até é que o o Santos vai começo. ficar sempre no G4. E, quer dizer, uma projeção... O Sport fez 5 gols em 2 jogos. 3 lá em Manaus e 2 agora em casa. Né? O Seria Santos bom. ganhou bem do Avaí fora Seria de bom casa. que o Ceará ganhasse. Chapecoense está começando muito bem o campeonato. E o Pois Gustavo Coutinho fazendo gol todo jogo, né? Uhum. Pois Com é. assistência de Romarinho. Você vê, E Carlos. ó, o América Mineiro ganhou de um dos cotados. Ó, a briga você lá. O vê- América é um dos cotados também. Você vê, Carlos, que é claro que está cedo ainda, óbvio, né? 2 rodadas. Mas já começa a aparecer uma Chapecoense, quer dizer, ela vai ter E tem sequência. tradição, uma Pois time é. de tradição. Vai ter sequência, vamos ver, né? Mas o Santos tudo bem, o Santos era esperado que o Santos já começasse bem. O Sport, que a gente já está vendo aí, os times que, numa sequência, vão brigar lá por cima. A gente espera que o Ceará entre nessa briga. Se ganhasse hoje, seria muito bom. Agora, eu quero falar, amigos, de um problema. Lembrando que o Ceará está Crônico. jogando sem o Pulga e Sem sem o Pulga e e sem sem o Saulo, né? O Eric, né? O Eric. O Eric. E um problema Pulga. que está se tornando crônico aqui, que é o gramado do Castelão. A Conmebol reclamou, o Voivoda reclamou. Hoje, pela manhã, houve uma reunião na Secretaria de Esportes para cuidar de pelo menos uns pontos emergenciais. Tem uma das traves que está horrível, horrível. A grama sumiu, acabou. Está havendo, agora no início da noite, uma reunião na CBF. O presidente da Federação, Mauro Carmelo, está presente, com dirigentes da CBF e da Conmebol, para tentar acabar com essa ideia de tirar jogos do Fortaleza. Agora, há um prazo aí para a Secretaria apresentar melhoras no gramado. Eu conversei com o secretário Quintino hoje pela manhã. Ele passou a tarde quase toda reunida com o governador do estado, tratando de outros assuntos, mas também estava na pauta da reunião dele com o Mas o governador Quintino Elmano. é da obra, Mas né? é Porque ele toca a cuida obra. do. Ah, é que- Ele é que ele cuida. é que do- cuida. Os projetos são Sim, feitos sim. pela secretaria Não, dele. e a superintendência, na verdade. É vinculada a ele. A SOP, ela cuida do gramado. A tá. gestão É. do gramado é dela. Exato. E ele me disse o seguinte, que amanhã, terça-feira, vai ter uma reunião pela manhã. Federação, governo, através da SOP, Ceará e Fortaleza. Eles vão tentar, nessa reunião, diminuir a carga de jogos no Castelão, levar alguns jogos para o PV e, quem sabe, até para o Romeirão, certo? Dependendo, claro, da CBF, para ver se poupa mais o gramado. Ele me disse, se convencer a tirar o jogo Ceará e CRB, que eu acho que é no final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, Série B. Uma segunda-feira, dia 6 de maio. Ele disse, se tirar esse jogo A próxima segunda-feira. e levar para o PV esse próxima. jogo, ele vai ganhar 10 dias para Pra dar uma levantar o milhada. gramado naquelas partes que estão mais afetadas. Mas a realidade é que é um problema crônico, né? Carlos Vou Silva. começar com você agora. Carlos Silva, o problema não só. Aliás, por ser crônico, já é um problema anunciado. Não exatamente. é um problema que surpreende. Por quê? Porque você teve um segundo semestre do estádio com o gramado maravilhoso. Por quê? Porque não chovia. Exatamente. Houve gestão de jogos. O Ceará jogou alguns jogos no PV, o próprio Fortaleza jogou no PV às vezes também. Então houve uma gestão do gramado. E o gramado suportou bem com a quantidade de jogos. Aí, quando você chega no primeiro semestre, você tem uma avalanche de jogos. Porque primeiro o campeonato cearense é quase todo disputado aqui na capital. Então, o Ceará e o Fortaleza. O Ceará ainda jogou alguns jogos no PV, no começo da temporada. O Fortaleza jogou exatamente sempre no Castelão. Aí você tem as finais, aí você começa a Copa do Brasil, aí você começa a Copa Sul-Americana, aí você começa o Campeonato Brasileiro, Copa Série do A e Série Nordeste. B, Copa do Nordeste. E, meu amigo, aí para completar, mais uma vez, inverno rigoroso. Você somar isso, não tem como não ficar prejudicado. É impossível não ficar prejudicado. Concordo. Ora, mais de um time mandando jogo no estádio já é prejudicial mesmo em condições normais, de temperatura, de clima e tudo mais. Jogando 2 e às vezes mais times nessas condições e com chuva,
Não tem como. Você vê que os pontos dessa vez não é como aquela vez antes da última reforma. Porque ali estragou geral mesmo, era um problema de drenagem. São pontuais tudo. agora, né? Agora são pontuais pelo excesso. É pelo excesso. Então, assim, eu louvo a decisão dos caras de se reunirem para resolver e, ao mesmo tempo, os critico. Por que não se reuniram antes? Porque isso era previsível. Por que não fizeram a gestão já antes, para não chegar nesse ponto? Já se sabia que ia ter essa ruma de jogo. Aguardando um milagre que jamais aconteceria. Cara, pelo amor de Deus, está chovendo desde janeiro. Agora, entendeu? Então, assim, é uma questão, é aquela coisa de só correr atrás. Por que não se antecipa? A questão é a filosofia de fechar a porta depois de assaltar. E outra coisa também. Transparência, falta transparência. O grande problema do Castelão é porque nunca houve uma transparência, tratar as coisas claras. O problema do Castelão é isso, vamos fazer isso, vamos pedir aos clubes isso. Mas tem que dizer claramente, porque até essa semana, o Vojvoda foi extremamente sincero, gostei muito. O Vojvoda realmente é um diferenciado. Totalmente. A matéria está no Povo, eu li a matéria, e ele disse claramente, ele disse assim, quem está lá em cima não nota os buracos, eu aqui embaixo eu vejo os buracos do gramado. Vojvoda disse isso, está no Povo. Porque às vezes na televisão a gente tem a impressão que está bem uma belezinha, bem verdinho, e não está. O Vojvoda disse, não, quem está na arquibancada não percebe os buracos que eu vejo aqui. E ele declarou com muita força de um treinador diferenciado, respeitado, e que não é chorão. Ele disse, não, realmente o gramado não está em condições. Isso foi importante porque ficou uma picuinha, disse-me-disse, não sei o quê. Porque a Conmebol quer punir. E falou do desejo dele de continuar porque ganhou do Boca Juniors, aí cria uns mimimi. Não, aí nesse caso, porque tem um detalhe, me permita só fazer esse detalhe aqui. Eu vi, há uma revolta porque parece que a coisa é direcionada, não porque mas porque, por exemplo, o Maracanã, às vezes está numa situação muito pior do que o Castelão. Ninguém fala de tirar os jogos do Flamengo de lá. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Entendeu? Entendeu? Alguns jogos que se jogam em outros países aí, a final da Copa Sul-Americana foi naquele gramado horroroso, cheio de areia. Cheio de areia. Agora, e ninguém falou nada. A própria Conmebol que marcou lá. A bola batia então, por que que você chega... Aí o Castelão é problema, toda a vida ameaça. Mas é também o jogo lá da Sul-Americana, a Conmebol marcou lá, equivocadamente, a imprensa bateu, mas os clubes aceitaram passivamente. Não, mas pelo menos entrar atirando e criticar. Mas peraí, deixa eu ver 2 dias. Aquele gramado aí, porque eu acompanhei isso aí via federação. Aquele gramado era horroroso. A ditadura da Conmebol, a Conmebol tem momentos que ela se julga parece que ela se julga superior à FIFA. Os caras são autoritários. Quinta-feira permitiu que usasse as faixas da torcida lá. Agora, aí depois, ditatorialmente, diga aí a torcida, avise aí que não pode mais baixar a faixa. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui. Foi bom você ter falado. Eu sei, mas porque eu estava falando do Paulo Sérgio, uma palavra aqui. Fiz uma tréplica, mas tudo bem. Mas, primeiro, parabéns ao Vojvoda pela coragem, e ele disse, já tinha dito para a minha diretoria, está na matéria do Povo. Ele chegou à diretoria e disse, o negócio está errado, você tem que ver aí. Por quê? Porque ele é um dirigente, ele é um técnico. E a diretoria que tem que reclamar lá com a CBF, com o governo, etc, etc. Então, ponto. Legal. Paulo César foi ao cerne da questão. Vão conversar. Podiam ter conversado ano passado, porque era previsível. Né? Chuva, parará, pererei. E vai ter que ser isso mesmo, já sabe, Carlos? Eu acho que vai ter jogo que tem que ser no PV. Por que não pode jogar no PV agora? Vai sobrar para o Ferroviário, né? Que joga lá. Porque é o seguinte, Fortaleza e Criciúma, não pode ser no PV esse jogo? Eu acho que pode. Como foi Curitiba e Fortaleza. O Ceará na Série B. O Criciúma é só na segunda volta. Será que não é interessante também jogar no PV, que está com o gramado bem direitinho? Eu acho que é mais prudente fazer isso, para daqui a 3 meses a gente não estar fazendo o mesmo programa aqui, dizendo que voltaram os problemas do gramado do Castelão. A diminuição da carga seria uma das soluções? De jogos? Eu não tenho dúvida. A principal justificativa de quem cuida do gramado do Castelão é o excesso de jogos. E aí, eu concordo totalmente com o que o PC falou. A Conmebol já fez ameaças o ano passado, foi exatamente a mesma coisa. Ela não vai tirar, não. Isso não, ela não vai tirar, ela só quer que melhore. Aí, para melhorar, ela notifica. Se não melhorar, meu amigo, aí vocês vão tirar. É simples, né? A Conmebol, ela não está preocupada com o calendário do futebol brasileiro, não está preocupada com nada, está preocupada com o produto dela. E por mais que vocês tenham falado sobre aí alguma linha mais exigente ou mais aguda, a Conmebol, de 5, 6, 10 anos para cá, realmente se tornou uma
Potência. Exatamente. Aumento. Porque, veja bem, se a gente quer que os times contratem os melhores jogadores, cheguem na final de Sul-Americana, tenham os melhores prêmios, tem que ter a proteção do campeonato. Não, eu concordo plenamente. O Fortaleza, o ano passado... Aí foi onde veio o erro grave dela, que tudo que você está dizendo é mais do que pertinente, procede, pegar uma decisão sul-americana, botar no pardieiro. Mau exemplo que ela dá, né? Foi um mau exemplo, Na verdade, um péssimo exemplo que ela Foi deu. um péssimo Na exemplo. verdade, ela fez isso por quê? Porque o que mais choca a Conmebol é um estádio vazio em final. E ela ficou com medo disso acontecer. Tanto que, quais são os países... Se fosse o Corinthians, ela não tinha botado Claro o que jogo. não, mas é isso que eu estou te falando. Os países já estão definidos. Por exemplo, a final da Libertadores vai ser... As cidades estão definidas. Vai ser em Buenos Aires. Não fala qual é o estádio. Porque... Mas da Libertadores. Sul-Americana vai ser no Paraguai. Se ela tem essa Paraguai. preocupação, faz 2 jogos e de volta, cada um na sua Sim, sede, mas vai ter 2 estádios Não, lotados. tudo bem, mas isso aí está fora de cogitação. A Conmebol É o padrão da UEFA, a Conmebol só um entende que o jogo único é um grande sucesso. E a Conmebol virou uma... Não é que virou uma filial, não é isso. Tudo que a UEFA faz, a Conmebol faz. Pronto. um A Champions é assim. É uma coisa, porque é uma construção de marca. Então, o Fortaleza, no ano passado, foi multado $50 mil porque colocou um stories no Instagram. Acho que todo mundo Foi. lembra disso. Porque ia ter um evento mostrando o jogo da Conmebol num restaurante, ia ter o Rinaldo, sei lá, um jogador. O Fortaleza foi lá e colocou um stories, que é só um negocinho aqui no Instagram, foi multado $50 mil por causa do story. Porque existe milhares não, dezenas de pessoas atrás da proteção da marca. Por que não pode fazer mosaico? Porque se o mosaico tiver alguma coisa que é contra o patrocinador... Mas está certo Tá isso aí. certo, claro que tá certo. o Mas patrocinador é o que paga. eu tô te falando. As E pessoas o patrocinador que paga o prêmio do Fortaleza. Exatamente. Ah, Porque as pessoas acham que a Conmebol é isso, tá mas certo isso aí. ela tá protegendo... No que eu falei aqui, é porque há 2 pesos, 2 medidas. Não, eu entendo. Entendeu? Acho que a maior Eu acho que ela devia ser dura como ela está sendo aqui, sim. com todos. Não, eu tô falando as pessoas, por exemplo, quando não pôde fazer o mosaico, ou como teve a multa do Fortaleza, a torcida do Fortaleza veio para cima, só que não leu o regulamento. O Fortaleza mesmo admitiu que errou ao publicar o story. Mas o próprio clube faz isso. É a mesma coisa do Vojvoda. O Vojvoda, eu tenho que parabenizar esse cara, porque ele sai totalmente do padrão. Parabéns a ele. Ele fala um negócio, o gramado tá uma porcaria. O gramado tá uma porcaria. O gramado Tá uma porcaria, beleza. Porque quando ele fala isso, para aquele negócio, não, mas não tá tão ruim, que frescura, dá pra ter o jogo. Não é isso. Pode melhorar e tudo. Entendeu? Não Ele é o isso. treinador e sente que o projeto exatamente. tático do time dele é Claro, prejudicado. Claro. Agora, eu concordo totalmente com o que você falou. Por que não resolveram isso o ano passado, cara? Por que não falaram, vamos ver aqui os jogos, não dá, não tem condição de jogar, Leva todo a proposta, jogo... a ideia para a CBF logo. Não dá, vai ter que jogar no PV. Porque o Ceará e o Você Fortaleza... acerta logo aqui, o Fortaleza- vamos fazer uma gestão Tem aqui. que programar logo O os Fortaleza jogos. e o não pode Fortaleza, ser. quais são os jogos que você pode Pronto. jogar no PV? Ceará, quais são os jogos que você Quer prefere queira, jogar? quer não. E faz uma gestão, cara. Pronto. Quer queira, quer não. Eu até Mas tem sou... que programar isso, não pode ser Claro, em cima da... não. Quero dizer o seguinte, quer queira, quer não, o Ceará e o Fortaleza foram incompetentes durante a vida deles e não tem um estádio, certo? Claro. Ninguém nunca construiu um estádio. Então, por que eles estão reclamando? Mal e mal, todos os times de Pernambuco têm um estádio lá. Se não tem estádio, tem que jogar num E ainda só, tem o Castelão no deles. Castelão. Tem Que é a jogar arena, no Castelão. Então é o seguinte, eles têm que ser inteligentes. Grama sintética. O Ceará e o Fortaleza podem ouvir. Parece um fantasma quando você fala isso. Não querem, porque não querem gastar dinheiro nos CTs para colocar grama sintética. E esse problema vai ser todo ano. Mas agora nem é mais isso, porque cada um já está fazendo no Eu seu sei, CT, mas né? vai ser todo ano. Todo ano vai dar esse problema no Castelão. Todo santo ano vai dar a mesma coisa. E agora, claro, a não ser que algum time não vá para a competição internacional. Aí não vai ter a exigência. Então, eu acho, por exemplo, Isso é péssimo pro futebol que o cearense. Ceará e o Fortaleza não precisam gastar dinheiro nesse momento com estádio. Não precisa, porque é muito caro, é R$1 bilhão. É muito Nem complicado tem dinheiro mesmo. para isso. Tem o Castelão, tem o PV. Então usem inteligência. O Ceará vai ter que abrir mão de jogar. E a torcida do Ceará vai ficar pé da vida com o time que vai fazer. Tá ajudando o Fortaleza? Não, o Fortaleza vai ter que jogar Só o Fortaleza vai ter que O jogar no PV Fortaleza também. Se fosse também vice-versa. tem alguns jogos que ele pode jogar lá no PV. Se fosse o Exatamente, contrário. Claro. Então, eles têm que usar inteligência. O Ceará e o Fortaleza, inclusive, recentemente, que eu digo, desde a época do Robson, o Robson sempre se deu muito bem com o Marcelo Paes. Eles João têm Paulo conseguido. também se dá muito bem. Eles né? têm muito. O João também. Ele disse aqui, inclusive. Não, então, eles têm conseguido muitas coisas em conjunto. É só em conjunto que eles vão conseguir Lógico. fazer várias coisas. E a administração inteligente do Castelão, racional,
gente, um jogo no PV, um jogo no Castelão, vamos tirar, vamos tentar melhorar. Claro. Porque mesmo que não tenha Comebol, é péssimo você receber um jogo de Série B ou de Série A que você escorrega e toma um gol. Claro. Que você, na hora de bater um Machuca pênalti, o você não sabe o que vai jogador, acontecer. machuca o jogador. Que machuca o jogador. Então não pode esse tipo de coisa. E É nós muito ruim. estamos indo para a reta final, eu queria falar sobre outro problema, arbitragem. Olha, esse final de semana foi cruel. O Grêmio vai entrar no STJD acusando de interferência o Grêmio reclamou. É. O jogo, muito embora não tenha assim, não foi uma atuação desastrosa, mas o Klaus errou no segundo gol do Botafogo. Foi falta. Claramente falta. No zagueiro do Flamengo, lá no meio de campo, no início da jogada. E teve outra que foi calamidade aqui. O cara que apitou o jogo, Fortaleza e tudo, ele inverteu umas 10 faltas. Na verdade, ele quis fazer aquela história de deixar o jogo correr, só que eu acho louvável você deixar o jogo correr. Mas você não pode deixar de marcar as faltas. Sim, tem Se que ter é critério. falta, quando é aquela coisa que o cara dá um tranco aqui para poder o cara vir, bater nele, ele cair, para ele cavar a falta, tudo bem, não marcar isso. Agora, falta, claro, o cara vem dar um rapa por Teve uma baixo. falta que fizeram num jogador de Fortaleza. Ele conseguiu irritar os dois times. E ele mandou a jogada seguir. No segmento da jogada, o jogador do Fortaleza fez a mesma coisa no do Aí Bragantino, ele marcou a falta. Agora, o mais grave nessa história toda, porque o Paulo Serra até disse em alguns programas aqui que o programa é conjunto e se bota muito em cima da arbitragem. Agora, eu vou dizer uma coisa. O que o senhor Renato Gaúcho fez foi uma grande palhaçada e ninguém pode aceitar também, não. Ah, o juiz errou? Ok. O clube tem diretoria para criticar. O jogo em andamento, o treinador tira o seu banco de reserva, causa um maior tumulto na borda do campo, dizendo que o jogo acabou, e quem acabou o jogo é o Renato. O Renato sempre foi. Mas ele não pode fazer isso. Acho que não Vira pode. uma baderna. Isso é um campeonato sério, não é outra coisa. Agora, se tiver havido o que ele falou, o que ele reclamou, Então vamos é apurar. gravíssimo. Vai ter Agora, que cancelar o jogo. Agora, outra Tem que coisa. anular o jogo, jogo erro de direito, jogo Flamengo interferência externa. O jogo né? Flamengo e Botafogo. Viu, O Cássio? presidente da Associação dos Árbitros de lá, CNM. não, da Bahia, da Federação Baiana. Está ameaçado de ser banido do quadro de arbitragem Só para do Brasil. contextualizar. Não, deixa eu só terminar aqui. Comprovado Só para contextualizar. a interferência externa dele ali na orla do campo. Vamos só contextualizar. Mas eu não Esse terminei. cidadão, só para Pera só um contextualizar, pouquinho, porque a gente está falando aqui da posição do cara. É. O presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Baiana estava dentro do campo ali, do lado da Exatamente. arbitragem. E teria sido ele, isso tem que ser comprovado, que ouviu o Diego Costa, atacante do Grêmio, no banco, E comunicou xingar ao juiz. o árbitro. E aí ele foi, ou teria ido, né, ele é acusado de ter ido ao quarto árbitro, que por sua vez comunicou ao árbitro principal e aí houve a expulsão, que gerou Tem que essa apurar revolta isso, do não tá Renato. aprovado. Não, evidentemente, mas você pode ter câmera ali. Aí, Primeiro que o cara da comissão de arbitragem não devia nem estar ali. Eu sei, agora o que Tá vendo está era? provado, que não devia ter acontecido, é como é que passa-se uma semana, o seu Texton foi lá na CPI lá do Cajuru, etc. A CPI está fazendo muito... do Cajuru é ótimo. É porque essa CPI do Cajuru está fazendo muito barulho, mas até agora não A apresentou... CPI política, né, cara? Pois sim, mas ela está bagunçando o campeonato. Ou ela apresenta prova que tem jogo e entrega logo, ou então para com isso. Porque Levaram um áudio de um jogo da quarta divisão. na quarta do Campeonato divisão. Carioca, Aí fizeram a não mão... sabe nem a data. O Carlos Silva passaram a semana todinha Foi. jogando suspeita no Klaus. Ele não era para ter apitado aquele jogo. Mas Como a CBF fez proposta. Aí a Mas CBF... aí você também A CBF você botou começa ele de propósito. Mas aí também é que tá. Houve um Você erro. também começa a Houve um ceder as erro do VAR. pressões. Ele, no todo, fez uma boa... Não, excelente ele é um bom arbitragem. juiz. Eu acho que ele não comprometeu o jogo, não. O Flamengo perdeu porque não era para ganhar mesmo. Ele não jogou, não deu chute a gol. Pois é, agora você não pode estar nessa bagunça generalizada. O Renato tira o banco em pleno jogo em andamento, ele protestando, não sai, acabou. Palhaçada total. Graziano, e o pior é que quando eles querem, eles fazem direito. Eu assisti o jogo do Atlético Você pegar Mineiro. um clássico, jogar O 11 horas da VAR manhã do também. Atlético Mineiro deu um Palhaçada. show. Anulou 2 gols do Atlético que tinham que ser anulados mesmo. Deu um pênalti que tinha que ser dado. O VAR deu um show no jogo do Atlético. Esse- Quer dizer, esse- quando eles querem, eles fazem. Mas esse Porque o equipamento é o mesmo utilizado. mas esse A Klaus, metodologia esse é a Klaus, mesma. viu, Por cara? que não usa Eu acho que o erro de VAR é Olha, pior do que o erro de árbitro. O Klaus, que você disse que deixou ele marcar uma falta que é no segundo gol do Botafogo, é costumeiramente ridicularizado nos memes que apita com a camisa do Flamengo, porque etc, ele beneficia o Flamengo. Não, é do Palmeiras. É do Palmeiras, agora não é do Flamengo. Pois eu estou só dizendo que isso tem que... O Flamengo são os O outros. campeonato é sério. Agora, a CBF também, eu acho que o Klaus tem muita personalidade, porque ele entrar em campo para apitar aquele jogo, depois Copa do do carnaval que fizeram. Agora,
CBF, botar um jogo Flamengo e Botafogo 11 da manhã. Tenha santa paciência. Realmente é bem... Tenha santa paciência. Esses jogos Agora às 11 da está manhã, jogando o time dele, do Graziano. São Qual? Paulo está jogando agora com o É Palmeiras. verdade. Acho que esses jogos... São Paulo ganha o jogo. Esse horário de domingo de manhã é muito legal, mas tem que ser... Legal para quem não joga. No mas inverno, né? No meio Tem que do ser no ano inverno e e só outra- onde tem inverno. Tipo assim, em Porto Alegre, Um jogo em São que Paulo... podia ser uma grande Santa Catarina. uma grande vitrine da rodada, bota em condições de um grande jogo à noite, no Maracanã. Não. Aí bota 11 horas É. da manhã. Você tem santa Agora, paciência. de qualquer maneira, realmente, a situação das arbitragens é muito deplorável. Viu? É deplorável sobre todos os aspectos. Ontem, no jogo do Fortaleza e Bragantino, a arbitragem horrorosa, e teve o gol do Bragantino saiu de um escanteio que não foi. Que não Não foi houve. escanteio. Exatamente. E o VAR não chamou. Ah, o gol Não, mas é que o VAR não pode chamar. Mas não pode chamar. Não, Ele no não caso pode de chamar, ser não. gol, VAR. Não, porque aí você bateu o não. escanteio de novo. Escanteio não. No caso da bola ser gol, o VAR poderia chamar Não, e dizer, não. ó, esse gol tá irregular Não, não. porque a origem Pode dele não. foi Não, no não. É lance. só se fosse Nesse falta. caso aí não pode, Só não. se fosse falta. Escanteio não. O X da questão é que há uma ligação direta, mas não Assim? é. O cara não marcou pênalti porque ele sabia que ia sair gol. Assim não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é a ruindade geral. É a ruindade. Mas o VAR não pode chamar para escanteio, não. Podia chamar se fosse uma falta com bola rolando que desse gol. Pois segunda-feira ele chama porque hoje passou. Terminou Valeu. o plenário Tchau. esportivo de hoje. Obrigado ao Paulo César Norões, ao Renato Abreu, muito polêmico, mas a torcida, É bom, o público gosta disso, viu? Você Falou muito hoje, viu? Adora. E eu fico adora. cutucando E aqui ao porque meu querido amigo se eu não Fernando cutucar, ele Graziano. Se eu não polemiza. falar, o Paulo César não deixa. Obrigado a você, telespectador. Voltaremos segunda-feira, se Deus quiser, com melhores notícias do futebol, Série B, Série C, Série D, Série A, todas elas, com os nossos times ganhando, que é isso que nós desejamos. Forte abraço, uma ótima semana e até lá.